coisa a pensar, né, a esquizoanálise enquanto uma abordagem da psicologia, né, que já é uma questão problemática, né, assim, né? Quando a gente tenta usar a esquizoanálise dentro do campo da psicologia, a gente sempre tem um esforço, né, de tentar situar a esquizoanálise dentro do campo das chamadas abordagens psicológicas, né? E nós sabemos, nós que somos do campo da psicologia, que a psicologia tem uma série de abordagens muito diferentes entre si. Então, assim, o primeiro esforço é tentar, assim, situar o pensamento de Deleuze e Guattari, a prática da esquizoanálise, dentro desse território extremamente múltiplo, que é a própria psicologia, né? Então, tentando fazer uma primeira aproximação, né, teríamos que fazer uma apresentação histórica, né? Então, primeiramente, pensar abordagens psicológicas, né? Então, inicialmente, a gente tem que lembrar, né, que a psicologia sempre foi uma área da filosofia. Então, desde Sócrates, Platão, Aristóteles, que a psicologia é pensada como uma área, ou uma sub-área, né, da filosofia. Então, Sócrates foi um dos primeiros a pensar essa não digo uma separação, né, mas ele quis tentar pensar uma especificidade da alma. O Sócrates dizia, né, que a essência do humano é a sua alma, é a sua psique, né, e a sua psique enquanto razão. Então, a essência do homem é ser um animal, né? Essa é uma definição de Aristóteles, mas isso remete a Sócrates, né? O humano como cuja essência é a sua alma, a sua psique, e essa psique, ela é racional. Então, a gente sabe que quem herdou essa definição socrática foi Platão. Platão, então, projetou essa psique socrática num mundo transcendente, que é o mundo das ideias. Então, Platão vai dizer, então, que o mundo real, realíssimo, é um mundo feito de ideias, de formas eternas, formas que são imutáveis, e sendo que esse mundo perecível, esse mundo sensível, onde todos nós vivemos, é uma mera cópia que o tempo todo fica buscando essa estabilidade oriunda das ideias. Então, a alma humana é mais uma ideia que pertence a esse mundo inteligível. É importante também pensar, né, e lembrar que esse mundo de Platão, esse mundo feito de formas ideais, ele é um mundo objetivo, ele é um mundo real, né? Então, muitas pessoas acham, né, confundem a nossa concepção moderna de pensamento, de filosofia e de subjetividade com a concepção antiga dos gregos, né? Como se o mundo inteligível de Platão fosse um mundo de ideias da mente, como se o mundo das ideias fosse ideias da mente dos homens, né? Na verdade, não. Para Platão, esse mundo das ideias é um mundo objetivo. É o humano que participa desse mundo objetivo, o humano que contempla esse mundo objetivo. É por isso que o Deleuze e o Guattari vão dizer, num dos últimos livros dele, né, no último livro deles, o último livro conjunto dos dois, o que é a filosofia, que o primeiro universal da filosofia é o universal de contemplação. Ou seja, nós contemplamos o mundo real, o mundo objetivo, o mundo feito de ideias. Subsequente, né, Aristóteles, que foi discípulo de Platão, ele vai pegar esse mundo que se contempla, esse mundo objetivo, esse mundo real, feito de ideias imutáveis, e vai mostrar que esse mundo de ideias imutáveis, esse mundo de formas imutáveis, eles estão encarnados nos corpos, nos próprios indivíduos. Então, Aristóteles vai fundar, então, uma teoria muito importante, que é a teoria da individuação, onde Aristóteles, então, vai pensar que só existem corpos individuais, mas esses corpos individuais podem ser pensados de duas formas, ou como matéria e como forma. Então, todos os corpos ele tem esses dois aspectos. O aspecto material, do qual ele é feito, e o aspecto da forma, ou do padrão, ou da ideia, né? Em grego, eidos, né? Que pode significar tanto forma, padrão, né? Que todos os objetos, todos os corpos têm. Então, aquilo que o eidos de Platão, que era algo externo ao mundo, né? Que era objetivo, se torna, então, encarnado no mundo, se torna fazendo parte dos corpos individuais. Mas isso não muda o caráter contemplativo e representativo das ideias. Então, as ideias continuam sendo padrões, a única diferença é que as ideias, então, estão encarnadas nos próprios corpos. E o intelecto, segundo Aristóteles, dissocia, separa ou abstrai, né, a famosa teoria da abstração aristotélica,
É o intelecto que, olhando para a coisa, olhando para os indivíduos, abstrai, separa a matéria de uma forma. Então, nesse sentido que Aristóteles ele vai escrever um livro chamado De Anima, né, sobre a alma, que é justamente um dos primeiros, né, mais antigos livros de psicologia do Ocidente, né? O livro de psicologia mais antigo, né, da tradição ocidental, onde Aristóteles então vai pensar que a alma é a forma do corpo. E aí vem uma teoria que ganhou bastante história, né, assim, desenvolvimento ao longo do Ocidente, que é essa ideia de que nós somos feitos, né, todos os humanos, de um corpo material, e o que garante a nossa essência, a nossa forma humana, que garante inclusive a própria forma do corpo humano, que nos torna propriamente humanos, é a nossa alma. Então a alma então é pensada como uma forma, a forma propriamente humana. Então os animais têm a sua forma, mas é uma forma animal. Os vegetais também têm a sua alma, mas é uma alma vegetal, né? E aí o Aristóteles vai distinguir três tipos de alma, né? A alma sensitiva, a alma vegetativa, desculpe, né? Que é a alma das plantas, que apenas cresce, né? Se alimenta, cresce, se desenvolve. A alma sensitiva, que é própria dos animais, que além de se alimentar e crescer, ainda consegue sentir o ambiente e se adaptar ao ambiente. E, por fim, o terceiro tipo de alma, que é a alma dos humanos, que é a alma racional. E nós, além de nos alimentarmos e crescermos como as plantas, além de sentirmos o ambiente e reagirmos a ele como os animais, nos movimentarmos, nós também conseguimos contemplar o mundo e pensar sobre o mundo, né? Ou seja, abstrair as matérias das formas, né? O próprio uso do intelecto, e refletir e pensar, né? Então, isso seria o diferencial humano, né? Uma alma racional. Então, veja, desde então, dessa época, Sócrates, Platão e Aristóteles, a psicologia é pensada como uma área da filosofia. E assim foi durante séculos, né? Assim foi com a filosofia cristã, judaica e islâmica na Idade Média. Assim foi o mesmo com a filosofia moderna, né? Quando nasce com Descartes, Leibniz, Spinoza. Vocês vejam que, né? Eu sempre costumo dizer isso, né? Que existem grandes livros de filosofia que são muito importantes para psicólogos, né? Um deles é a Ética do Spinoza. Talvez a gente dê algumas pinceladas aqui nesse curso, em virtude da influência que Spinoza teve no pensamento de Deleuze. Então, veja, o livro de Spinoza, a Ética, é uma grande reflexão que interessa profundamente a psicologia, porque trata justamente da mente, do corpo e dos afetos, né? E de como, o problema da ética, obviamente, né, é como nós podemos nos tornar sujeitos livres, né? Como é possível a liberdade? É possível que possamos superar a escravização que as paixões produzem em nós? Então, uma das questões de Spinoza, né, no auge do pensamento moderno, né? Então, esses autores da filosofia moderna, né, Hume, que também influenciou muito Deleuze, Descartes, Spinoza, Leibniz, né, todos eles no seu pensamento, né, que na filosofia moderna já se torna uma teoria do conhecimento, trazem então toda uma reflexão sobre a mente, uma reflexão sobre isso que poderíamos chamar de psicologia. Então, a psicologia sempre foi pensada, então, como uma área da filosofia. A filosofia tem muitas áreas, né? Tem a chamada ontologia, que é pensar o próprio ser. Tem a ética, que é justamente pensar a ação humana. Tem a epistemologia, que é pensar o conhecimento. Tem diversas áreas. A lógica, que é pensar as regras de funcionamento do próprio pensamento. E tem a psicologia, que é esse estudo sobre a mente, ou sobre a alma, né? Bom, isso durou até Kant, né? Isso durou até o século XVIII. Isso durou mais ou menos até a Crítica da Razão Pura, né? Que é 1791, se eu não me engano, né? Que quando Kant, então, propõe que Kant quer fazer, então, né, dentro dessa tradição já moderna, né, inaugurada por Descartes, uma reflexão sobre o conhecimento. Kant, então, influenciado muito pela física de Newton, ele quer mostrar quais são os limites da metafísica, né? A metafísica,
que foi pensada ao longo de 2000 anos na história da filosofia, pode ser uma ciência tão rigorosa quanto a física? Essa é a questão central de Kant na crítica da razão pura. E ao fazer isso, né, não vou aqui aprofundar nisso, vocês sabem, o Kant fez escreveu um dos grandes livros da história da filosofia, um dos livros fundamentais, né, que se tornou um grande divisor de água na história da filosofia. E Kant, então, torna, né, a metafísica não uma ciência como a física, mas ela se torna, então, coloca a metafísica dentro de limites, né? Ele mostra, então, que a metafísica é impossível como ciência, ela não pode ser uma ciência como a física, porém, ela pode ser uma ciência da ação, o que ele vai chamar de uma metafísica dos costumes. Ela pode ser um fundamento para a ética e para a moral. Ao fazer isso, né, o Kant ele mostra que os três objetos da metafísica até então, que eram Deus, a alma e o mundo, Deus, que era objeto de uma teologia, a alma, que era objeto de uma psicologia, e o mundo, que era objeto de uma cosmologia filosófica, né, e não científica, esses três objetos, Deus, alma e mundo, são objetos impossíveis, enquanto objetos científicos. Por que são objetos impossíveis, enquanto objetos científicos? Porque nem Deus, nem a alma e nem o mundo passam pelos cinco sentidos. Passam pela sensibilidade. Então, Kant ele vai mostrar que só é possível um objeto ser um objeto científico, um objeto que passe pelos cinco sentidos. E aí que passe por toda uma espécie de formatação do conhecimento e da sensibilidade, que vem por aquilo que ele chama de formas da sensibilidade, categorias transcendentais do entendimento, que eu não vou entrar aqui. Vocês sabem que o sistema kantiano é bastante complexo e não é necessário que a gente entre nisso aqui. Mas então Kant, a partir desse momento, ele coloca um veto, né, um interdito à psicologia. Então, a psicologia racional que estudava a alma torna-se, então, impossível. Por quê? Porque a gente pode aprender pelos cinco sentidos o nosso corpo. Nós podemos aprender pelos cinco sentidos os outros corpos. Nós podemos aprender pelos cinco sentidos o que eu estou pensando agora. Eu posso aprender pelos cinco sentidos os afetos que passam pelo meu corpo. Mas eu não posso aprender pelos meus cinco sentidos a minha alma, que é a condição de possibilidade para que eu sinta, para que eu pense. Né? Ou seja, aquilo que Aristóteles chamava de forma humana, ou essência humana, como diria Sócrates, ou a ideia do humano, como diria Platão, isso não é possível de ser aprendido pelos cinco sentidos. Então, ao fazer isso, Kant interdita a psicologia como ciência. Então, a psicologia como área da metafísica é impossível. Bom, isso durou, então, uns 100 anos, né? Esse interdito kantiano, né? Porque até então, né, existia toda essa confusão entre ciência e filosofia, né? Essa separação entre ciência e filosofia foi se dando gradualmente, né? Vocês sabem que os gregos, eles pensavam que a ciência e a filosofia meio que se tornavam intercambiáveis. Isso mudou justamente na modernidade, né? Com as críticas que os cientistas como Galileu fizeram à escolástica medieval, e aí começa a surgir uma separação que vai se acentuando cada vez mais e se divorcia quase completamente no século XX, entre ciência e filosofia. Bom, aí no século XIX, né, no final do século XIX, surgem as ciências humanas. Surgem tardiamente, né, como vai dizer Foucault, né? Foucault fala isso no seu livro As Palavras e as Coisas, né, que é sobre uma arqueologia das ciências humanas. Foucault se questiona, por que as ciências humanas demoraram tanto tempo para surgir? Sendo que as ciências modernas, como a física, a química, a biologia, surgem no século 17, 18, por que as ciências humanas só foram surgir no final do século XIX? Então, Foucault, nas Palavras e as Coisas, mostra que foi necessária toda uma transformação do saber para que as ciências humanas pudessem surgir. Mas também foi necessária uma transformação política, né? Coisa que ele só vai mostrar depois no Vigiar e Punir, no seu livro de 1975, que Foucault mostra que sem os laboratórios das ciências humanas, que são as instituições disciplinares, ou seja, instituições onde os humanos podiam ser observados diariamente, seria impossível que surgissem as ciências humanas. Ou seja, para que surgisse as ciências humanas como ciência, era necessário uma espécie de laboratório mesmo,
para que você pudesse observar os fenômenos humanos. E esse laboratório foram as instituições disciplinares, os hospitais, os hospícios, as prisões, os quartéis. Então, sem esse laboratório de uma longa observação humana, as ciências humanas seriam impossíveis. Por isso que, segundo Foucault, elas nascem tardiamente no final do século XIX. Junto com as ciências humanas, né, a história, a antropologia, a sociologia, a economia, surge também a psicologia já científica. E essa psicologia científica, né, segundo Foucault, né, ainda nos Palavras e as Coisas, ele vai dizer que essa psicologia científica toma como modelo muito a biologia, né, por um motivo óbvio, né, nós somos animais. Então, temos que pensar a psicologia, agora, essa mente humana, essa alma humana, como dentro desse horizonte biológico. E, obviamente, também esse horizonte do laboratório, né, ou seja, das técnicas e os métodos da ciência moderna. E não é à toa que o primeiro psicólogo científico é o Fechner. E o Fechner, ele é um físico, né? O Fechner, então, ele tenta pensar uma psicofísica. Lá no final do século XIX, 1870 e pouco, né? Ele quer pensar um cálculo matemático para poder mostrar a sensação, né? Como é que a sensação nasce, e como é que a sensação, os sentidos, né? As sensações humanas nascem e se desenvolvem. Bom, aí, logo depois do Fechner, vem o Wundt também, e a psicologia da Gestalt, que vão pensar os fenômenos que dizem respeito à percepção. Então, eles começaram a estudar em laboratório a percepção humana, a cognição, as formas de como a atenção é atraída, como a atenção é manipulada, né? Então, os aspectos de percepção. E por fim, né, então, Wundt e a psicologia da Gestalt estudando então a percepção e a cognição, mas principalmente a percepção. E o William James, nos Estados Unidos, já com um diálogo mais forte com a filosofia, né? William James considerado o patriarca da psicologia norte-americana, embora seja muito diferente do que hoje se faz nos Estados Unidos, né? Porque hoje a psicologia norte-americana ela é basicamente uma psicologia comportamental. O William James ele pensava muito no horizonte da introspecção, né? Então, como é possível a gente analisar a mente humana a partir de um horizonte introspeccionista? Então, menos aí técnicas de laboratório e mais um estudo mais próximo da filosofia para tentar analisar, então, a cognição, os afetos e, acima de tudo, fluxos de consciência. O William James é um autor muito interessante, né? Inclusive se aproxima muito de Deleuze, né? O David Lapoujade, né, que é um filósofo francês, tem um livro bastante interessante sobre o William James, que aproxima bastante o pensamento do William James com o pensamento de Deleuze, né? Que se chama William James, que foi traduzido agora recentemente pela editora N-1, né? Que se chama William James, Empirismo, a Construção da Experiência. O livro em francês se chama William James, Empirismo e Pragmatismo. É um autor bem interessante, né, que fala muito da imanência, né? Bom, aí no início do século XX, começam a surgir as chamadas psicoterapias. Então, vejam, se no final do século XIX surge a psicologia científica, é uma psicologia, sobretudo, de laboratório, né? Então, uma psicologia que tenta pensar a psicologia como ciência moderna, ou seja, segundo os métodos científicos, tentando superar, então, o quê? Justamente o veto kantiano. Porque se Kant, então, mostrou que a psicologia não pode ser uma ciência, porque não há objeto possível que passe pelos 5 sentidos, esses autores, como Fechner, Wundt, a psicologia da Gestalt, o William James, eles vão tentar mostrar que é possível, sim, pensar a psicologia como ciência, porque os fenômenos psicológicos passam pelos 5 sentidos. A percepção, a atenção, a cognição, os afetos, tudo isso passa pelo nosso corpo. E aí eles tentam, então, fundar uma psicologia científica. Mas é só no início do século XX que nasce uma forma de psicoterapia científica, com o Sigmund Freud, inicialmente, mas depois vários outros, né? Eu digo psicoterapia científica porque existiam, obviamente, outras formas de psicoterapia não científicas, né?
No século XVIII, século XIX, existia chamado magnetismo animal, que era uma forma de pensamento que acreditava que existiam forças invisíveis que tomavam todas as coisas, né? Inclusive, o magnetismo animal influenciou muito Allan Kardec, né, no espiritismo. O Allan Kardec, inclusive, achava que era uma coisa científica, o magnetismo animal, mas jamais foi corroborado pela comunidade científica, o chamado magnetismo. E várias outras formas de psicoterapia também, né? A gente pode até dizer que aquilo que o Foucault chamava de direção espiritual, né, confissão, dentro da chamada pastoral cristã, é uma forma de psicoterapia, uma coisa ligada à religião, né, ligada ao poder pastoral, como vai dizer Foucault. Então, formas de psicoterapia, né, principalmente ligadas às tradições religiosas, sempre existiram. Agora, dentro do escopo da ciência moderna, dentro de uma forma científica de pensar a psicoterapia, isso nasce, então, com Freud e a psicanálise. E logo depois de Freud vem a tradição do Jung, né, cujo nome é quase idêntico, né, psicologia analítica, né, o Jung, que era um discípulo do Freud, o Reich, que também era discípulo do Freud, que cria, né, a análise bioenergética, posteriormente o Skinner, com a análise do comportamento, o Rogers com a psicoterapia humanista, o Fritz Perls com a gestalt terapia, enfim, aí vão surgir, né, vocês sabem, uma série de outras abordagens psicológicas e de psicoterapia científicas. Mas é importante ressaltar que todas essas abordagens, essas formas de psicologia clínica, têm por matriz a psicanálise. Então, isso é importante para a gente jamais perder de vista, né, que as técnicas, que as diversas abordagens psicológicas ou psicoterapias utilizam, todas elas vão vir nisso que o Freud, junto com o Breuer, inauguraram, que é essa cura pela fala. Algum tipo de psicologia aplicada que pudesse, então, trazer algum tipo de cura ou de melhora para os sujeitos, sendo que isso só pode ocorrer na medida que o próprio sujeito, né, o sujeito afligido por algum tipo de sofrimento, possa tomar a palavra e possa falar. Que, aliás, isso, né, como vocês sabem, a história foi uma invenção de uma paciente do Breuer, que foi a Ana O, né, que disse que o que ela fazia com Breuer era uma cura pela fala. Márcio, posso fazer uma pergunta? Claro. Não sei se é o melhor momento, se não for, você joga para diante, mas você acha que o quanto o Reich pode ser aproximado da esquizoanálise? Ou não tem nada a ver com a esquizoanálise? Olha, acho que tem muito a ver com a esquizoanálise, né? Porque o Reich ele foi muito utilizado por Deleuze e Guattari no Anti-Édipo, e muitas das ideias do Deleuze e Guattari se inspiram muito em Reich, né? E por que você acha que o Reich está tão apagadinho? Quer dizer, praticamente não se ouve falar dele, né? Tirando, sei lá, o Roberto Freire aqui no Brasil, que tem o lance aí da somaterapia e tal, a gente não ouve falar do Reich. Eu não sei exatamente, né? Eu acho que isso aí já é uma trama mais política dentro das universidades, né? Assim, eu digo trama política porque, assim, vocês sabem que os concursos, né, das faculdades de psicologia dependem dos próprios professores, né? Então, quando se abre uma vaga, é toda uma luta política dentro dos departamentos para onde vai essa vaga, né? Então, assim, aí tem, sei lá, um departamento dominado por gente da psicanálise, por exemplo, né? O que é muito comum. Aí abre um concurso para de psicologia clínica. E aí, os alunos, por exemplo, eu passei por isso na UERJ, onde eu era aluno. Aí nós, alunos da UERJ, a gente fazia várias assembleias para que o concurso fosse para uma área diferente da psicologia clínica, por exemplo, a esquizoanálise, ou para a psicologia analítica do Jung, ou para a análise bioenergética do Reich. Mas aí a pressão dos professores faz com que aquela vaga seja aberta para mais um professor de psicanálise. Então, eu acho que são essas coisas, né, que são difíceis de serem cartografadas, né? Acho que é uma questão política dentro dos departamentos, mas também o fato, né, que eu não saberia dizer o porquê, que o pensamento de Reich ele não é tão presente no Brasil, assim, então, talvez porque as associações reichianas não tenham se desenvolvido tanto, não saberia dizer.
Agora, a importância do pensamento do Reich para a psicologia e para a psicologia clínica é muito grande, né? Inclusive, o Reich tem sido cada vez mais lido ultimamente nas suas análises sobre o fascismo, né? O livro do Reich, Psicologia das Massas do Fascismo, é um livro fantástico, né? Assim, vou trabalhar semestre aqui na disciplina de Psicologia Social, aqui na UFMA, tenho trabalhado bastante esse livro, e esse livro e as reflexões do Reich sobre política e libido, né, foram muito utilizadas por Deleuze e Guattari no Antiédipo. Então, eu diria que para a contemporaneidade o pensamento do Reich ele é super atual, mas de fato nas últimas décadas no Brasil ele tem sido um pouco esquecido. Inclusive a importância do pensamento reichiano para pensar o corpo, né? Porque a psicologia frequentemente está muito inserido dentro dessa tradição muito antiga, que, como vocês estão vendo, remete aos gregos, de uma separação entre mente e corpo. Então, essa dissociação entre mente e corpo é muito presente na psicologia, porque é presente na nossa cultura ocidental. E o Reich, que tenta soldar essas duas metades, ele ainda é um autor ainda pouco lido. Deveria ser mais estudado. Tá bom, muito obrigada. Por nada. Bom, então, como a gente estava vendo, né, então existe todo um campo de dispersão histórico-conceitual das psicoterapias. São psicoterapias muito diferentes. Porque elas são diferentes, porque elas são nascidas de tradições psicoterapêuticas distintas. Então, é um equívoco, né, que muitos alunos cometem nos primeiros períodos, né, da faculdade de psicologia, né? E alguns até se formam ainda com essa concepção na cabeça, né? De que todas as psicoterapias tratam de um único objeto, que é o humano. Então, já vi muita gente falando isso. Mas todas as diversas formas de psicoterapias, elas falam do humano, então elas têm algo em comum. É mais ou menos, né? Porque a concepção de humano, de pensamento, de subjetividade é tão diferente nessas diversas tradições que é difícil, se não impossível, dizer que elas tratam do mesmo objeto. Então, é uma coisa que a gente descobre rapidamente no curso de psicologia. As diversas tradições psicoterapêuticas, as diversas teorias da psicologia tratam de objetos distintos. Né? O objeto não é o mesmo. Então, não dá para dizer que eles tratam do mesmo problema. São matrizes completamente diversas, né? Tem um livro que eu li na época que eu era calouro da psicologia, que me ajudou muito, né? Acho que é um livro muito, muito bom, de um professor da PUC São Paulo e da USP, que é o Luiz Cláudio Figueiredo, que se chama Matrizes do Pensamento Psicológico. Nesse livro, o Luiz Cláudio Figueiredo ele vai mostrando, do ponto de vista histórico e conceitual, as origens diversas da psicologia e de como elas nascem de tradições muito diferentes. E, por conseguinte, o desenvolvimento teórico delas e prático é muito distinto também. Então, a gente pode dizer, né, eu fiz uma rápida cartografia aqui de pensar os diversos modelos clínicos das abordagens psicológicas. Só para a gente tentar uma aproximação e tentar situar a esquizoanálise dentro desse campo de dispersão teórico-conceitual e prático das diversas psicoterapias. Então, eu diria que tem 4 modelos que a gente pode pensar das abordagens psicológicas. O primeiro modelo é o modelo médico. Por que o modelo médico? Né? Porque ele se centra... Primeiro que ele nasce de médicos, né? Ele se centra numa maneira de uma abordagem dos fenômenos psicológicos muito inspirada na medicina. Se centra numa semiologia, ou seja, numa análise de sintomas. O que são sintomas? Sinais que o corpo apresenta, né, que o comportamento pode apresentar, sinais de um distúrbio, sinais de algum problema, sinais de uma origem, né, de uma certa etiologia que gera algum tipo de problema, algum tipo de sofrimento. Além dos sintomas, esse tipo de modelo se centra também na ideia de crise. É uma coisa que o Michel Foucault apresenta no livro dele, O Nascimento da Clínica, onde ele fala sobre o nascimento da clínica médica. Que a clínica médica, que surge lá no século XVIII e XIX, privilegiava profundamente a ideia de crise. Então, quando uma pessoa estava em crise, é um momento onde a doença atinge o seu ponto máximo. E logo os médicos, eles ficavam muito curiosos, né, muito interessados nesse momento de crise. Porque no momento de crise, onde a doença aparece, digamos assim, todo o seu esplendor. E aí a doença pode, então, ser circunscrita, pode ser observada, pode ser analisada. Então, sintomas, a semiologia, os sinais de um distúrbio, a crise,
onde a doença atinge o seu ponto máximo, e a partir disso a diagnose, onde você pode dizer, né, que tipo de doença é, fazer, obviamente, toda uma anamnese antes disso, né, ou seja, uma história da doença, mas não só uma história da doença, uma história do paciente, para entender de que maneira aquela doença surgiu, e também fazer um prognóstico, ou seja, como a doença vai se desenvolver e como o tratamento pode ser efetuado e como a doença pode ser, então, anulada. Então, veja, esse modelo, né, semiologia, análise dos sintomas, atenção às crises, qual é o momento máximo onde um distúrbio ele aparece. E a diagnose, né, a necessidade de diagnosticar a origem e o destino de uma doença, é um modelo médico que vai influenciar muito quem? A psicanálise. Né? A psicanálise, Freud, que nasce, então, da medicina, Freud é médico, vai pegar todo esse modelo da medicina para análise dos fenômenos mentais. Então, tudo aquilo que a medicina faz no que diz respeito ao corpo, Freud vai pegar esse modelo e vai aplicar para investigar doenças mentais ou neuroses, né? E particularmente uma doença mental do século XIX que os médicos não tinham uma explicação, que é a histeria. Porque a histeria trazia um grande problema para a psiquiatria, né? Se é uma doença, qual é a causa orgânica dessa doença? Não se tinha. Como, aliás, né, quase toda a totalidade dos transtornos mentais não tem uma etiologia física. É nesse momento, então, que os médicos cedem espaço, do ponto de vista da ciência moderna, para os psicólogos, né? Então, e para a psicanálise. Então, a psicanálise vai, então, analisar esses fenômenos, esses distúrbios patológicos, mas que não têm uma etiologia orgânica, não tem uma etiologia física, mas sim uma etiologia psíquica. E aí todo o problema do inconsciente, né, como esse lugar onde esses afetos e representações estão situados e que promovem sintomas, crises e por aí vai. Bom, aí vem todas as outras tradições que vêm desse modelo médico e vêm da psicanálise, né? A psicologia analítica do Jung, a análise bioenergética do Reich. O segundo tipo de modelo, né, é o modelo cientificista, que se centra na mensuração, quantificação e reprodução dos fenômenos, e reprodução em circunstâncias controladas, tal como num laboratório, mas não somente num laboratório, né? Aí o próprio dispositivo clínico se torna quase uma espécie de laboratório, né? Então, eu diria que tem 3 abordagens mais importantes desse modelo cientificista. A análise do comportamento do Skinner, né? A terapia comportamental cognitiva do Beck, e, atualmente, o Mindfulness, né, que é considerado a terceira onda das teorias comportamentais. Né? Então, as tradições comportamentais, análise do comportamento, terapia comportamental cognitiva, que, diferente da tradição skinneriana, né, a análise do comportamento vai analisar apenas o comportamento. Para o Skinner, a mente é uma ficção explanatória, ou seja, você não pode analisar a mente cientificamente, porque ela não é um objeto que passe pela experiência, é uma coisa bem kantiana de laboratório. Mas o comportamento, sim, você pode mensurar, quantificar e reproduzir. O Beck vai mostrar que a cognição também pode ser mensurada, quantificada e até reproduzida, e aí ele cria todo um esquema para poder analisar como é que a cognição produz afetos e produz comportamentos. E, atualmente, Mindfulness, que são técnicas de meditação, né? Por meio de todo um aparato científico, até neurocientífico, para analisar de como é que técnicas de respiração, de meditação, têm efeitos muito positivos para a mente. Márcio, posso te atrapalhar de novo? Uhum. Eu tenho uma certa antipatia pelo Mindfulness, então talvez você possa me esclarecer, porque eu tenho um certo preconceito mesmo, né? Eu tenho a impressão de que o Mindfulness é uma psicologia, uma terapia de resultados que nasce no bojo de uma ideologia neoliberal. Uhum. Confere para você isso aí? Concordo inteiramente, assim, né? Assim, eu também não sou muito especialista dessa linha, né?
Mas eu concordo com você, né? Assim, é o que eu vejo, né? Tem até umas séries hoje no Netflix que falam disso, né? De técnicas de mindfulness para você ficar calmo, né? Eu acho que parece muito uma terapias prêt-à-porter para o capitalismo neoliberal, né? Ou seja, o mundo pode estar acabando, mas fique calmo, sente num cantinho com a sua almofadinha, medite, que tudo vai ficar bem se você estiver bem, né? Deixa eu só fazer um adendo aqui, porque eu vou discordar, né? O mindfulness ele pode ter sido apropriado pelo Ocidente, mas veio lá do Oriente, é muito calcado, né, pelas filosofias, teologias orientais. Então, a apropriação, sim, pode ser neoliberal, mas veio de lá. Deixa eu só colocar um adendo aqui. Vocês viram aquele filme alemão Educators? Pois é. O filme vai falar, né, a respeito ali de jovens anarquistas que tentam ali contra o sistema, né, o sistema que os oprime, né, enquanto estudantes pobres lá na Alemanha. E o início do filme é muito interessante, porque um daqueles militantes, ele tenta bater no sistema, mas ele está todo comprometido, o corpo dele está comprometido. Então, acho que ele pega alguma coisa lá e respira, uma bomba de oxigênio que ele não aguenta, de tanto que ele fica oprimido. Então, eu acho que o nosso corpo, o corpo de luta, ele tem que estar um corpo preparado para a luta, né? A gente tem que saber respirar para poder estar no embate, né? O embate político. Então, eu penso assim, que essas práticas micros e psicologizantes, às vezes o esquizo se afasta muito dessas práticas micros, e elas são importantes, porque nos prepara, né, para o embate político, né? Então, eu penso mais ou menos nesse sentido, né? As linhas teóricas psicologizantes, elas têm seu lugar, né? Elas são necessárias, elas têm sua produção de conhecimento. É por isso que eu estava tentando evitar fazer juízo de valor, né? Mas aqui a colega ali perguntou-me o que eu achava sobre isso, se eu concordava com ela, eu concordo sim. Depende, é claro, da apropriação, né? Porque às vezes uma coisa reacionária, criada de maneira reacionária, né, num certo momento, pode ser utilizada como uma ferramenta revolucionária em outro momento, né? Por exemplo, o cristianismo foi considerado, durante séculos, obviamente, um instrumento reacionário, né? Poder pastoral, como Foucault analisa. Mas na história da América Latina, da década de 60, 70 e 80, o chamado cristianismo da libertação, a teologia da libertação, foi um instrumento de emancipação da classe trabalhadora, né? Um instrumento revolucionário da América Latina. Então, você vê, uma coisa reacionária num momento pode ser revolucionária em outro. E, às vezes, uma coisa revolucionária, num outro momento, pode ser utilizada de maneira bastante reacionária, né? Depende muito, né? É uma coisa que a gente vai ver muito ali, Deleuze e Guattari vão falar muito sobre isso, né? De que, às vezes, alguns investimentos pré-conscientes de interesse podem ser revolucionários, mas o desejo inconsciente é reacionário. Isso a gente vê muito em grupos, às vezes, militantes, né? Como é que certos grupos militantes, supostamente de esquerda, supostamente libertários, às vezes têm práticas bastante reacionárias. Mas, enfim, não vamos nos aprofundar nisso agora, senão a gente vai se desviar um pouco, né? Só queria apresentar um pouco desses modelos psicoterápicos para tentar situar o lugar da esquizoanálise nisso, tá? Ou seja, a gente não vai falar de nada disso, né? De mindfulness, análise do corpo, nada disso. Não nos interessa, né? E também, como eu falei, não é a minha especialidade. Bom, o terceiro modelo, né? O modelo filosófico humanista, que tem uma maneira de proceder muito diferente do modelo médico e do modelo cientificista. O modelo filosófico humanista, ele se baseia, obviamente, na filosofia, em certas filosofias, como a fenomenologia do Husserl e do Heidegger, o existencialismo sartreano, ou o humanismo de Carl Rogers, que aí já é uma utilização de certas concepções filosóficas dentro de uma tradição psicoterápica e psicológica. Né? Uma certa concepção humanista que, aliás, também está no pensamento do Sartre, né? E o humanismo também muito presente nas filosofias, no pensamento do século XX. Século XIX para a primeira metade do século XX, né? Então, esse modelo filosófico humanista tem outros procedimentos. Uma crítica, então ele analisa os fenômenos psicológicos muito, tal como fenômenos existenciais, e aí o modelo é um modelo filosófico de análise das questões humanas, é um modelo crítico, então se avalia as situações
humanas não como patologias, não como doenças, né? Não como limitações do comportamento, disfunções, mas sim como posições existenciais. Daí você avalia criticamente tais posições existenciais, avalia a utilização dessas posições existenciais e busca uma compreensão do sujeito. E aí, como eu falei, tem a fenomenologia, o existencialismo e o humanismo. Por fim, né, já chegando na nossa seara, existem certas tradições, abordagens psicológicas que são complexas. Por que são complexas? Porque elas têm alguma influência desses três modelos anteriores. Algo que vem da medicina e da psicanálise, ou dessas psicoterapias de modelo médico. Algo que vem da ciência, se não das ciências duras, pelo menos das ciências humanas, ou algo da biologia, e também algo da filosofia. Então, eu chamaria atenção para duas, que é a Gestalt terapia, do Fritz Perls, porque o Perls, ele era psicanalista, médico e psicanalista. Depois ele se volta para o pensamento oriental e pega alguma coisa da filosofia oriental. Ele também se volta um pouco para certas teorias organísmicas, né, ou seja, teorias biológicas, do curso Goldenstein. E a partir dessa influência, então, das teorias organísmicas, da fenomenologia também, né, da influência filosófica da fenomenologia, da meditação oriental, do pensamento budista e da psicanálise, ele cria, e também da psicologia da Gestalt, né, ele cria a Gestalt terapia. E outro que é muito diferente da Gestalt terapia, eu diria completamente diferente da Gestalt terapia, mas que tem essa proximidade com a Gestalt terapia por ser um modelo complexo, é a própria esquizoanálise. Porque a esquizoanálise, ela vai nascer, né, da psicanálise do Félix Guattari, da filosofia do Gilles Deleuze, e, ao mesmo tempo, né, do diálogo que ambos faziam com as diversas modalidades de ciência, de ciências humanas, né? Então, quando a gente lê o Platões ou o Antiédipo, a gente fica muito surpreso com a quantidade de referências que eles trazem, né, das ciências, da biologia, da matemática, da física, da informática, né? Então, a erudição deles é uma coisa que é até desnorteante um pouco para alguns leitores. Então, a esquizoanálise se deixa influenciar por uma série de campos muito diferentes, né? Então, é um modelo psicoterápico bastante complexo, a esquizoanálise. O pessoal, até aqui, alguma questão, alguma dúvida, algum comentário? Eu fiquei com uma dúvida. Então, é um modelo complexo, esquizoanálise, né? E aí ele está escrito que é médico também. Então, também tem essa relação com o sintoma, com a crise? Exatamente, né? Porque eu chamei aqui de modelo complexo justamente porque a esquizoanálise se inspira nesses três modelos anteriores. O modelo médico, né, que é o modelo da psicanálise. Então, toda a ideia de sintomas, de crise, de diagnose, seja no sentido singular, ou seja, quando você atende um paciente numa clínica individual, seja mesmo quando você trabalha com grupos, um trabalho grupal. É a mesma coisa, né? Os grupos também têm os seus sintomas, os grupos também têm os seus momentos de crise. É necessário também fazer toda uma diagnóstica dos grupos. E o Félix Guattari, que trabalhava muito com grupos, fazia isso, né? Ele que era psicanalista, né? E, ao mesmo tempo, quando você analisa o laço social, a cultura, um certo período histórico, é possível utilizar essas mesmas ferramentas, como o Wilhelm Reich utilizou, por exemplo, no livro que a gente citou, né, Psicologia das Massas do Fascismo, para pensar o laço social, para pensar uma época. Então, por exemplo, o Wilhelm Reich faz isso para pensar a Alemanha da década de 30. Quais os sintomas que a sociedade alemã estava apresentando? Qual era a crise que o nazifascismo apresentava? Qual era o prognóstico que a gente podia fazer daquela sociedade fascista? Da mesma maneira, Deleuze e Guattari fazem a mesma coisa no Antiédipo, né? Acho que o texto que eu passei para vocês para a aula de hoje, né, é muito surpreendente, né, a entrevista sobre o Antiédipo, né? O Félix Guattari diz assim, nós ainda não vimos nada em termos de fascismo. O Guattari diz, né? Nada nos impede de pensar que o fascismo vai se tornar generalizado, que ele vai crescer no mundo. Veja, Félix Guattari fala isso em 72. E olha onde nós estamos agora, 2021, vendo um crescimento de um fascismo generalizado pelo mundo. Né? Então, veja, todo modelo que você
médico, psicanalítico, para pensar a sociedade, né? Para pensar o mundo inteiro, digamos assim, de alguma maneira, né? Então, veja, é um modelo médico. Ao mesmo tempo, tem algo muito de científico, né? Porque Deleuze e Guattari vão se inspirar, como eu falei, em diversas áreas das ciências, pegando diversos modelos, né? Inspirações, conceitos de diversas áreas científicas. E a filosofia, né? Que eu vou falar daqui a pouco, porque tanto Guattari era um filósofo, por vocação, por prática. Guattari fez curso de filosofia, mas não se formou, né? O Guattari não se formou em nada, né? Isso é muito curioso, né? O Guattari fez faculdade de farmácia, faculdade de filosofia, não se formou, mas era um filósofo por prática, né? Por escrita, por vocação. Então, tem todo um uso de autores da filosofia bastante intensos dentro das obras de Deleuze e Guattari, né? E dentro da esquizoanálise, né? Eu diria, dentre vários filósofos, dois principais, né? Que é o Nietzsche e o Spinoza. Daí a complexidade da esquizoanálise. Mais alguma questão, pessoal? Porque a gente já vai entrar agora nessa questão histórica da própria esquizoanálise mesmo, histórica e conceitual. Mais alguma pergunta? Alguma colocação? Você tem falado um pouco sobre grupos e tal. Eu acabei pensando, então, que é possível certos diálogos da psicologia social com a esquizoanálise, então, né? Com certeza, né? Eu até diria, né, vou falar daqui a pouco, né, que a esquizoanálise dentro da psicologia, ela pode ser pensada justamente entre a psicologia clínica e a psicologia social. Então, a esquizoanálise, ela não é apenas uma abordagem psicoterápica no sentido de uma clínica individual, mas ela é também, e para muitas pessoas, sobretudo, né, para muitos colegas, muitos pesquisadores, uma ferramenta de análise social, histórica e política. E a gente vai ver o porquê disso, né? Bom, então entrando na nossa seara mesmo da esquizoanálise, né? Então, tem todo um contexto da criação da esquizoanálise, né? O contexto da criação, né, da invenção da esquizoanálise por Gilles Deleuze e Félix Guattari tem muito a ver com maio de 68 na França. Com esse momento que foi considerado por muitos, né, como a grande recusa de um certo modelo de subjetividade que estava em vigor no Ocidente há muito tempo. Então, isso é uma coisa, por exemplo, que o Michel Foucault vai apresentar num texto dele, chamado O Sujeito e o Poder, né? Que ele diz que a luta política, na primeira metade do século XX era de um jeito, na segunda metade do século XX é de outro. Na primeira metade do século XX, a luta política era, sobretudo, uma luta contra os aparelhos de repressão e uma tomada do poder do Estado. Daí vem as tradições marxistas, né? Então, era necessário tomar o poder do Estado para, aí sim, mudar a sociedade, mudar o law social e fazer a revolução. Só que na segunda metade do século XX, né, pós-Segunda Guerra Mundial, a luta política muda de contexto, muda de direcionamento. Não é mais uma luta contra o poder em algum lugar, o poder no Estado, o poder nas instituições, mas sim o poder que está entre nós, poder que nos subjuga, um poder molecular e quase que invisível, mas que se torna muito visível nas suas práticas. O poder, por exemplo, que nos subjuga do ponto de vista da raça, da sexualidade, da identidade, enfim. Uma série de lutas micropolíticas, que Foucault vai chamar de insurreição dos saberes dominados, que mostram que a verdadeira luta política é uma luta não macropolítica, não é uma tomada do poder no Estado, mas é uma tomada do poder entre nós para nos dessubjetivar, né? Porque o próprio fato de que nós somos sujeitos de tal e tal maneira é fruto de um poder que nos racializou, que nos sexualizou, que nos definiu com algum tipo de sexualidade, que nos definiu enquanto membros de um grupo, de uma nação, de uma certa maneira de querer, de uma certa maneira de ser, né, um gênero e por aí vai. Então, essa é a transformação da luta política na segunda metade do século XX,
que o acontecimento que foi o maio de 68 na França, mas eu diria que o ano de 68 no mundo inteiro, inclusive no Brasil, foi uma espécie de analisador, um analisador disso, de uma transformação da luta política. Então, foi no contexto de maio de 68 que foi um intercessor que uniu esses dois fluxos, que são justamente Gilles Deleuze e Félix Guattari. Então, quem foi Gilles Deleuze, né? O Gilles Deleuze foi um filósofo bastante clássico, né, e que chama muita atenção no século XX, por ter sido um filósofo tão contemporâneo, né, morreu em 1995, e, no entanto, quando a gente olha para a vida e a obra de Deleuze, ele é muito semelhante a um Sócrates, é muito semelhante a um Platão, né, tanto na sua maneira de viver, quanto na sua maneira de inventar. Ele foi um filósofo muito clássico, né, o Deleuze foi um filósofo dedicado à escrita, dedicado ao pensamento, dedicado também ao magistério, a ensinar, e que, como todos os grandes filósofos, tem uma vida bastante comum, né? O que é em comum nele é o pensamento, a maneira de olhar para as coisas, né? Então, o Deleuze se dedicou, na sua trajetória acadêmica, intelectual, a fugir, né, como ele diz, né, a traçar uma linha de fuga de uma certa tradição acadêmica da filosofia francesa, né? A filosofia francesa, na época de Deleuze, estava muito centrada em 3 tradições. A história da filosofia, o estudo sistemático de certos autores, né, da história da filosofia, a fenomenologia, em segundo lugar, e, em terceiro lugar, a influência de Hegel e do hegelianismo. O Deleuze detestava essas 3 tradições, mas ele acabou se filiando à primeira, né, a tradição da história da filosofia, mas ele buscou, então, estudar autores marginais na história da filosofia. Por que são autores marginais na história da filosofia? Porque eles estão à margem, né? À margem do quê? De uma certa tradição hegemônica na filosofia. Essa tradição hegemônica na filosofia se centra em autores que têm por eixo a razão, a consciência, a interioridade e o pensamento moral. Então, Deleuze buscou autores que faziam a crítica dessas categorias, que faziam a crítica da consciência, a crítica da interioridade, a crítica da moral. Então, o estoicismo grego, Lucrécio, né, que era um epicurista, Hume na tradição moderna, o David Hume, que é um autor do século XVIII, Spinoza também do século XVIII, Nietzsche do século XIX e o Bergson do século XX. Então, são os principais autores que, todos eles, né, embora sejam autores muito diferentes, vão fazer uma crítica a isso, a consciência, a interioridade e a moral. E o Deleuze, então, se dedicava a fazer livros monográficos sobre esses autores. Mas, lentamente, né, o Deleuze foi percebendo que há uma linha, né, nesses autores, como eu falei, né, essa crítica à consciência, à interioridade e à moral. E, a partir disso, o Deleuze foi construindo um sistema de pensamento muito próprio dele, que dialogava muito com o pensamento da sua época. Dialogava muito com as ciências, dialogava muito com as ciências humanas e dialogava muito com o estruturalismo, que a gente vai ver que é algo muito importante para esse encontro de Deleuze e Guattari, né? A chamada tradição estrutural, de Lacan, Lévi-Strauss, Barthes e diversos outros autores. E dentro desses vários interesses muito difusos de Deleuze, também ele se interessava muito pela psicanálise. Então, dentre as ciências humanas, o Deleuze tinha todo um apreço pela psicanálise, né? Ele gostava muito dos conceitos psicanalíticos. Então, em livros, ele sempre cita, assim, aqui e ali, alguma coisa relacionada à psicanálise, nos livros dele. Por exemplo, no livro dele, Bergsonismo, de 66, ele comenta a proximidade entre Bergson e Freud. Aliás, o próprio Bergson, em algumas obras, ele comentava essa proximidade entre ele, o pensamento do Bergson e do Freud. No Nietzsche, a filosofia, Deleuze também comenta rapidamente algumas proximidades com a psicanálise, mas ele tem alguns livros onde ele vai se aprofundar nesse diálogo com a psicanálise, né? Como, por exemplo, o livro Sacher-Masoch, O Frio e o Cruel, que é um livro de 1967, onde Deleuze vai mostrar que essa unidade sadomasoquista que o Freud e a psicanálise pensam é uma unidade equivocada, né? Porque, na verdade, tanto na literatura de Masoch quanto na literatura do Marquês de Sade, os procedimentos de Masoch e do masoquismo e os procedimentos de Sade e do sadismo são muito distintos. Então,
o procedimento e a finalidade do masoquismo e do sadismo são totalmente diferentes. Eles buscam coisas distintas. E a partir desse livro, então, ele faz uma crítica então, à psicanálise, mas de algo muito específico na psicanálise, que é essa, como ele chama dessa falsa unidade sadomasoquista. E a partir disso ele faz toda uma reflexão nova sobre um conceito muito importante da psicanálise, que é o conceito de pulsão de morte. Que Deleuze, então, vai transformar não em pulsão, mas em instinto. Porque Deleuze vai dizer que a pulsão de morte remete, segundo o próprio texto freudiano, então é Deleuze interpretando Freud, que a pulsão de morte remete a alguma coisa que vai além do humano. Que não remete apenas a uma repetição de sonhos, de sintomas e de traumas, mas também uma repetição orgânica, uma repetição física e cósmica, né, como o próprio texto freudiano, além do princípio do prazer, evidencia. Então, a pulsão de morte é muito mais do que uma pulsão humana, ele é um instinto físico, cosmológico, biológico, que vai fundar a própria possibilidade do princípio de prazer. Então, o Deleuze vai transformar a pulsão de morte em instinto de morte, ampliando, então, e evidenciando também que o instinto de morte é um princípio transcendental, ou seja, é a condição de possibilidade para que exista o próprio princípio de prazer, ou seja, de que a gente repita coisas na nossa vida psíquica buscando prazer. Então, o que permite essa repetição é o que ele vai chamar de instinto de morte. Bom, é uma coisa bem complicada, né, como vocês estão vendo, né, e talvez em outro momento a gente possa aprofundar um pouco mais sobre isso, mas eu estou só citando isso para dizer como é que Deleuze faz com a psicanálise. Ele transforma a psicanálise numa filosofia. Porque, veja, tem uma coisa em comum entre todos esses autores que Deleuze se interessava. Os estoicos, Lucrécio, Hume, Spinoza, Nietzsche, Bergson. Todos esses autores pensam o pensamento como algo prático. Então, todos esses autores são o que Deleuze vai chamar de autores imanentistas, ou seja, autores que não fazem uma separação entre corpo e mente, entre pensamento e vida. Porque essa separação entre corpo e mente, pensamento e vida, foi instaurado justamente por Sócrates e Platão e Aristóteles. E por isso influenciou toda a tradição filosófica ocidental. Então, Deleuze busca justamente aquilo que está à margem. Porque esses autores marginais, ou seja, esses autores menos estudados na história da filosofia, vão fazer uma crítica a esse pensamento transcendente na filosofia, que separa pensamento e vida, que separa mente e corpo. Por exemplo, Sócrates, né? O primeiro livro do Nietzsche, que é O Nascimento da Tragédia, o Nietzsche vai mostrar isso, né? De como é que Sócrates cria na história da filosofia do Ocidente essa separação entre mente e corpo, onde a mente tem que julgar o corpo e seus afetos e suas paixões. Então, Deleuze quer pensar, junto com o Nietzsche, né, mas também com todos esses autores, ele quer pensar uma reversão dessa separação, para promover uma imanência, para promover uma junção entre pensamento e vida. Ora, o que é a psicanálise? A psicanálise é um pensamento prático, para Deleuze, nesse momento. Então, a psicanálise é um pensamento prático porque vai mostrar a imanência entre pensamento e vida. Logo, os conceitos psicanalíticos são conceitos muito práticos, são conceitos que dizem respeito à vida. A gente pode dizer, né, Deleuze nessa época, na década de 60, que ele pensa a psicanálise como uma filosofia prática, e é assim que ele vai trabalhar com os conceitos da psicanálise, como uma filosofia prática. E é isso, por exemplo, que ele faz nesse livro, o Sacher-Masoch, O Frio e o Cruel. Depois, em 68, o Deleuze escreve na sua tese de doutorado principal, que é Diferença e Repetição, e no ano de 68. Em 69, ele publica um outro livro, que é Lógica do Sentido. São dois livros muito complexos, né? Muito difíceis, né? Diferença e Repetição, Lógica do Sentido. Mas uma coisa que nos interessa aqui é a influência da psicanálise nesses dois livros. Como é que Deleuze utiliza, né, largamente os conceitos psicanalíticos para poder pensar a filosofia. Então, ele utiliza os conceitos freudianos e lacanianos, inclusive o próprio estruturalismo de Lacan, tem toda uma discussão sobre a estrutura nesses livros, para pensar conceitos da filosofia, como, por exemplo, conceitos que vão ser centrais para a própria filosofia de Deleuze, como o conceito de campo transcendental.
Então, nesse momento, até o encontro de Deleuze com Guattari, a psicanálise faz parte, então, desses autores e tradições que Deleuze estuda como tradições imanentistas, né? Tradições que unem pensamento e vida, né? Que transformam os conceitos em algo prático, que sirva para a vida. Tem alguma questão, pessoal? Alguma dúvida? Não, por hora não. Não, minha parte não. Bom, aí tem o Félix Guattari, né? O Félix Guattari, ele já tem uma trajetória completamente diferente, né? O Félix Guattari não era um acadêmico, como falei para vocês, ele não se formou em nada, né, na universidade, mas era uma pessoa com interesses múltiplos, que estudava um pouco de tudo. Ele até fala na entrevista que eu passei para vocês, na entrevista sobre o Onchad, porque ele tem 4 lugares distintos, né? A militância em grupos esquerdistas, que ele sempre gostou, sempre foi um militante. A sua experiência na pedagogia institucional no Ferdinand Rie, e depois, que era uma pedagogia libertária, né? Ele, na adolescência, com 15 anos, ele já trabalhou com o Ferdinand Rie, buscando uma educação libertária, né? A chamada pedagogia institucional. E depois, com o irmão do Ferdinand Rie, o Jean Rie, ele vai trabalhar na clínica de Laborde com a psicoterapia institucional. A psicoterapia institucional vem do Tosquelles, né, do François Tosquelles, que era um psiquiatra catalão, que fugiu da ditadura de Franco na Espanha, fugiu para a França, e na França ele resistiu ao nazismo alemão, trabalhando no hospital psiquiátrico em Montalbán, que se tornou mais do que simplesmente um hospital psiquiátrico, se tornou um lugar de resistência ao nazismo, né, onde eles protegeram muitas pessoas, muitos judeus e muitas pessoas que eram perseguidas pelo nazismo. E nesse lugar, onde ele se misturou clínica e política, ou seja, resistência política ao nazismo, e ao mesmo tempo um lugar de tratamento, né? O Tosquelles, então, cria essa noção de psicoterapia institucional, que o Tosquelles percebe que o que adoece propriamente as pessoas são as relações institucionais. Então, o que primeiro tem que ser curado ou tratado não são as patologias dos pacientes, mas sim a própria instituição. A própria instituição psiquiátrica tem que ser tratada. Né? Daí essa noção de psicoterapia institucional, que vai influenciar profundamente o Félix Guattari, né? Na medida que ele vai trabalhar numa clínica, né, psiquiátrica, que é a clínica de Laborde, que segue essa linha da psicoterapia institucional. Né? Então, ele foi trabalhar com Jean Rie, que foi discípulo do Tosquelles. Então, o Guattari vem desse lugar, né, da psicoterapia institucional. Quando ele vai trabalhar com Jean Rie em Laborde, né, isso foi em 55, né, o Guattari era bem jovem, tinha 25 anos, o Jean Rie obrigava todo mundo que trabalhava com ele em Laborde a participar do seminário de Lacan em Paris. Lacan, psiquiatra, psicanalista, já estava começando a gozar de um certo prestígio dentro da comunidade psicanalítica e psiquiátrica francesa, já dava os seus seminários no Hospital de Saint-Denis, em Paris, e o Jean Rie, toda semana, ia, junto com todos os médicos, enfermeiros, enfim, o pessoal de trabalho, né, os trabalhadores de Laborde, os médicos, né, iam, junto com o Jean Rie, assistir o seminário de Lacan em Paris, e aí Jean Rie convidou o Guattari começou a assistir o seminário de Lacan, e desde então começou a assistir o ensino de Lacan, posteriormente começou a fazer análise com Lacan, e se tornou seguidor de Lacan, eu diria que mais ou menos até 72, né? Então, o Guattari ficou 20 anos como seguidor de Lacan, analisante de Lacan, aluno de Lacan, e muito influenciado pelo ensino de Lacan, a tal ponto que o Guattari chegou, inclusive, a transcrever o seminário de Lacan e distribuir para os colegas dele na Faculdade de Filosofia, na Sorbonne, onde ele estudava. E na Sorbonne, o Guattari era chamado de Pequeno Lacan, por causa desse costume dele de falar tanto do pensamento lacaniano, né, e de difundir entre os estudantes de filosofia e de ciências humanas da Sorbonne o pensamento lacaniano, que até então era muito restrito aos círculos médicos e psiquiátricos em Paris. Então, a influência lacaniana em Guattari é central.
E, por fim, esse quarta influência que o Guattari diz, né, é o trabalho dele com os esquizofrênicos, né, o trabalho dele como psicoterapeuta de esquizofrênicos na clínica de Laborde. Então, na entrevista que eu passei para vocês, né, o Guattari diz que a primeira psicoterapia que ele exerceu foi com o esquizofrênico, com a ajuda de um gravador. É engraçado, né, essa coisa do gravador, né, porque já diz respeito às máquinas, né, de como é que o trabalho da psicoterapia precisa de outros intercessores, né, precisa de um intercessor, por exemplo, de um gravador, né, na medida em que escutar esquizofrênicos é muito mais difícil do que escutar o neurótico, né, porque o deslizamento do pensamento, né, ele é muito mais intenso, né, então tentar encontrar o fio da meada é muito mais complicado, né, os conteúdos são muitos, né, e muito mais disjuntos também, muito mais separados, né? Então, essa influência do trabalho de Guattari com os esquizofrênicos, obviamente, foi fundamental para que ele pudesse, então, repensar a psicanálise, juntamente com Guattari, e pensar, como eu dizia na aula passada, um outro modelo para a própria teoria e prática psicanalítica. Não um modelo de subjetividade, tal como Freud concebeu, que se centrava na histeria, nem um modelo que se centrava, como Lacan pretendia, na paranoia, mas sim um modelo de subjetividade que se centra a partir da esquizofrenia, dessa disjunção da libido, das ideias e das representações. Então veja, tanto Deleuze quanto o Guattari trazem em si uma série de influências, né? E o Maio de 68 como acontecimento político, como acontecimento de desejo, né? Porque foi a união dos trabalhadores lutando por melhores salários, né, em Paris, e os estudantes que estavam criticando a sociedade como um todo, a sociedade burguesa, mas, acima de tudo, as formas pedagógicas como eles eram disciplinados na universidade, nas escolas, essa união dos trabalhadores e dos estudantes, como uma grande recusa a uma certa subjetividade que era imposta, percebeu, né, fez com que Deleuze e Guattari percebessem que alguma coisa estava mudando no mundo, no desejo, e que era necessário pensar uma psicanálise militante, né, como eles vão dizer. E aí eles se encontram, então, né, apresentados, quem apresentou Guattari a Deleuze foi um médico de Laborde, apresentou os dois, e aí eles começaram, então, a trabalhar juntos, né. Só para concluir essa parte histórica, né, é só falar de dois detalhes importantes, né, além desse médico que apresentou os dois, né, tem duas questões teóricas importantes que promoveram o encontro dos dois. Em primeiro lugar, os dois livros de Deleuze, que eu já citei, né, O Diferença e Repetição e Lógica do Sentido, que são livros que Deleuze fala muito de psicanálise e de estruturalismo, né. Ele interpreta Lacan de uma maneira filosófica que interessou Guattari. Guattari, então, leu esses livros e começou a pensar algumas questões que ele já estava pensando na prática psicanalítica de Guattari, ele já era psicanalista, Guattari. E aí o Guattari escreve um artigo que se chama Máquina e Estrutura, que foi um trabalho que ele apresentou em 68 na Escola Freudiana de Paris, que era a escola de Lacan, e que depois ele publica como um texto em 69, que foi o ano que eles se encontraram. Esse artigo, Máquina e Estrutura, do Guattari, está nesse livro aqui, que se chama Psicanálise e Transversalidade, que é uma coletânea de artigos do Guattari. É um texto muito interessante, né? Porque é nesse texto que o Guattari vai dizer que, para pensar a estrutura, é necessário que você pense a máquina, antes de tudo. Então, além de se a estrutura tem uma dinâmica linguística, né? Então, toda a base do estruturalismo é a linguagem, seja a linguagem dos povos primitivos, né? Como vai pensar, por exemplo, o Lévi-Strauss, seja a própria linguagem, né, como nós usamos, como vai pensar Ferdinand de Saussure, né, então tem toda uma discussão das formas e padrões, né, para voltar aqui a Platão e Aristóteles, né, então a linguagem tem formas e padrões, então o estruturalismo tem toda uma análise dessas formas e padrões, da linguagem, do pensamento, mas também do desejo. É tudo isso que o Lacan investigava na década de 50, de como é que o desejo ele tem certos padrões, que você pode analisar de maneira estrutural. No entanto, o Guattari ele vai perceber que, além da estrutura, existe o conceito de real, que tanto o Lacan falava, e o real não remete à estrutura. O real, como dizem os psicanalistas, é o furo da estrutura.
é quando a estrutura não se sustenta, é aquilo que vai desmanchar a estrutura, é aquilo que faz a estrutura falhar. O Lacan, então, ele sempre pensava o real em termos negativos, pelo menos foi assim desde o texto dele sobre o estágio do espelho, texto da década de 40, né, até mais ou menos o final da década de 60. Depois, o Lacan vai começar a pensar o real em termos positivos. Quando o Lacan vai começar a pensar o real em termos positivos, ele vai falar do objeto A, que ele fala no seminário 10, que é um seminário de 63, que é o seminário da angústia. Então, Lacan ele vai falar que o objeto A é o objeto real. Então, o que é o objeto A? É o objeto indeterminado da pulsão, é o objeto pulsional, né? Então, veja, a pulsão, né, aquilo que eu falava na aula passada, né, a pulsão foi tematizada por Freud nos 13 ensaios sobre a teoria da sexualidade. Então, a pulsão é aquilo que não é uma representação do inconsciente. A pulsão não é uma ideia. A pulsão é um quantum de afeto, uma quantidade intensiva. Então, essa pulsão, ela precisa sempre de um objeto. Então, nosso corpo é permeado por zonas erógenas. Essas zonas erógenas, por exemplo, a boca, o ânus, os órgãos genitais, os olhos, o ouvido, né? Então, são os buracos, né? A pulsão tem a ver com os buracos do corpo. E a relação entre o dentro e o fora. Como é que o corpo se relaciona com o fora. Então, a pulsão tem a ver com esses buracos do corpo, que são erogenizados, que são intensificados, e de como esses buracos no corpo buscam um objeto fora para se satisfazer. Isso é toda uma problemática intensiva e real, e que implica o quê? A repetição. Então, é um tema que o Deleuze vai discutir muito lá no livro dele, né? A repetição. Então, a pulsão, ela é uma diferença, porque ela é uma quantidade intensiva que aumenta e diminui o tempo inteiro, né? Aumento de tensão, diminuição de tensão, é uma diferença intensiva, e ao mesmo tempo a pulsão se repete. E é por isso que a gente está sempre buscando um objeto para satisfazer a pulsão. E mais, esse objeto ele é inventado, é por isso que é o objeto A, ou seja, é um objeto qualquer, pode ser qualquer coisa. Então, a pulsão inventa um objeto para se satisfazer. Por isso que o Freud vai dizer que a pulsão ela é perversa e polimorfa. A criança e a pulsão, de maneira geral, ela é perversa e polimorfa. Ou seja, a gente está sempre pervertendo os corpos e a maneira de ser. Veja, isso não é estrutural, isso não é simbolizável, isso apenas se repete. Isso, as quantidades intensivas, isso é o real em psicanálise. Isso é a pulsão. Isso é o objeto A. Então, o Lacan gradualmente estava se aproximando do objeto A. Né? Você vê, o seminário da angústia é 63, né? 5 anos antes do encontro, 5, 6 anos antes do encontro de Deleuze e Guattari. Então, Lacan já estava se aproximando desse objeto. Lacan já estava se aproximando do real. Só que o Guattari e o Deleuze também achavam que o Lacan ainda estava pensando o real, estava muito preso às categorias do estruturalismo. Então, que era necessário explodir essas categorias. E aí, o Guattari ele vai escrever esse texto, Máquina e Estrutura, influenciado tanto pelo ensino de Lacan, por um lado, quanto pelos livros de Deleuze, por outro, para poder pensar a política e a história. Então, o Guattari vai dizer que é necessário pensar que por trás das estruturas linguísticas existem máquinas que são reais. E essas máquinas reais são os objetos que movem a história. Então, a história é movida por esses objetos. Bom, aí a gente já começa a entrar no território da esquizoanálise, porque a gente começa a perceber que a pulsão permeia a sociedade inteira. Então, quando eu falo de telefone celular, de computador, de carro, de automóvel, de avião, os objetos de consumo do capitalismo, as máquinas técnicas, a tecnologia, a internet, tudo isso são objetos pulsionais. A política é permeada pela pulsão. A maneira como nós pensamos a sociedade. Então, a sociedade inteira é banhada pela libido, por essas quantidades intensivas. Então, não basta entender a sociedade em termos estruturais.
é necessário pensar a sociedade em termos maquínicos, ou seja, em termos reais, e não mais em termos simbólicos e imaginários. Então, esse texto de Guattari que é o texto que promoveu esse encontro, né? O primeiro texto que o Deleuze leu do Guattari foi esse, né? Máquina e Estrutura, e o Deleuze ficou encantado, né, com o pensamento de Guattari, e o Deleuze, então, propôs a Guattari um trabalho a dois, e aí eles começaram a trabalhar e criar o antiédipo. Teve uma pessoa que levantou a mão? Eu vi que alguém levantou a mão. Quem gostaria de falar? Alguém gostaria de dizer alguma coisa, fazer algum comentário, alguma pergunta? Não sei se a Heloísa desistiu, mas eu gostaria de fazer mais uma pergunta. Você vê que eu tô abusada hoje, né, Márcio? Uhum. Eu queria entender um pouquinho melhor, não sei se há o que entender nisso, mas enfim, eu queria entender um pouquinho melhor por que o Deleuze e o Guattari utilizam a palavra máquina, tá? É no sentido de performatividade, quer dizer, toda máquina faz alguma coisa. É por isso a escolha do termo? Tem um texto do Guattari que foi publicado nos Cadernos de Subjetividade, eu não lembro em que edição, tenho aqui em casa, posso depois ver para vocês, né? Que é um texto do Guattari, acho que é da década de 90, pouco antes dele falecer, né? Pouco antes dele partir, que ele morre em 93, né? Que se chama A Paixão das Máquinas, onde o Guattari explica um pouco esse interesse dele pelas máquinas, né? Ele diz assim: sempre me interessei pelas máquinas. As máquinas sempre foram uma coisa muito interessante para mim, desde criança, né? E o Guattari diz o seguinte: o que me interessa nas máquinas é que as máquinas têm uma espécie de protossubjetividade. Ou seja, as máquinas não são sujeitos, né? Porque elas não são vivos. Mas as máquinas têm uma espécie de protossubjetividade. Por quê? Porque elas são formadas por diversos elementos, várias peças. Na medida que essas peças estão juntas, elas funcionam, é todo o problema do funcionamento, que vai ser muito importante para a esquizoanálise, né? A questão pragmática do funcionamento. Na medida que essas peças separadas, elas se juntam, elas começam a funcionar de uma maneira única, cujas peças separadas, né, não funcionam da mesma maneira. Então, veja que tem uma questão de emergência aí. Então, o conjunto é maior do que um somatório de partes. Então, as máquinas já evidenciam essa problemática da emergência, ou seja, de um funcionamento comum que vai para além do funcionamento discreto, de peças separadas. Daí que o Guattari vai dizer que as máquinas apresentam uma espécie de protossubjetividade. Esse é um primeiro ponto que o Guattari fala nesse texto. Uma outra coisa que o Guattari fala nesse texto mais antigo, que é o Máquina e Estrutura, de 69, é que a modernidade é feita por um avanço das máquinas, né? Então, assim, a modernidade é feita pela Revolução Industrial, né? A modernidade tem tudo a ver com o desenvolvimento das máquinas. Então, as máquinas se tornam uma espécie de corpo coletivo. O Bergson fala sobre isso no último capítulo dele, As Duas Fontes da Moral e da Religião, que é um capítulo muito lindo, assim, muito interessante para pensar, inclusive, a contemporaneidade, né, que se chama Mecânica e Mística. O Bergson diz isso, né, que as máquinas criaram um corpo imensamente grande da humanidade. As máquinas são uma extensão do nosso corpo, o Bergson vai dizer. Então, todas as máquinas que nós utilizamos, os tratores, os aviões, né, plataformas de petróleo, tudo isso, todas as máquinas que povoam o nosso mundo, para o bem ou para o mal, não importa, elas são uma extensão do nosso corpo, uma extensão da nossa ação. E mais, nós sonhamos com as máquinas, nós desejamos as máquinas. Aí vem toda a questão pulsional, como eu estava dizendo. As pulsões também são objeto as máquinas também são objeto do desejo. As máquinas também são objeto A. Nós desejamos as máquinas, né? O Lacan vai falar também um pouco sobre isso, mais ou menos na mesma época do encontro de Deleuze e Guattari, né? No seminário 16 e no seminário 17. O Lacan vai chamar esses objetos do capitalismo de objetos mais de gozar. Então, o Lacan vai chamar assim, os gadgets, né? Essas maquininhas, né? Esses aparelhinhos que a gente gosta, que a nossa cultura é super permeada deles, né?
Lacan diz, veja, nós gostamos desses objetos porque eles nos fazem gozar. Né? Então, veja, nós estamos atracados a esses objetos. Eles são uma extensão do nosso corpo. Nós gozamos por meio desses objetos. Veja, é uma concepção maquínica. É uma concepção maquínica. Então, o interesse pelas máquinas tem a ver com isso, eu diria, esses dois motivos. Primeiro, que as máquinas apresentam uma proto-subjetividade. E logo estudando as máquinas, a gente entende muito sobre a própria subjetividade humana. Em segundo lugar, o mundo moderno é um mundo de máquinas. Então, não dá para entender a cultura humana nos últimos 200 anos sem entender as máquinas. E, obviamente, não é por um primitivismo. Muito pelo contrário. Deleuze e Guattari vão dizer que é necessário avançar nisso, né? Que esse desenvolvimento das máquinas, esse desenvolvimento não vai parar, e que nós estamos em imanência com essas máquinas são uma extensão de nós, mas, ao mesmo tempo, nós também nos tornamos peças adjacentes a essas máquinas. Então, nós também pertencemos a essas máquinas, nós também desejamos com essas máquinas. Então, veja, para concluir, é como se as máquinas se tornassem uma espécie de modelo, né, para pensar aqui, para pensar o próprio desejo. Ou seja, um desejo disjunto. Né, e não pensar uma essência humana, uma unidade da subjetividade humana, mas para pensar que o desejo humano é feito esquizofrenicamente, é feito de peças disjuntas. E que, a depender da maneira como a gente se acopla com máquinas distintas, com peças distintas, o desejo tornar-se-á outro. Né? Então, tudo problema do funcionamento, do agenciamento, da diferença, né? E da repetição também, né? De como é que nessa repetição diferencial o próprio desejo muda, né? Então, eu diria que é uma construção de um desejo imanente. Márcio, só para finalizar, eu juro que eu fico quietinha depois. Essa ideia, né, do Deleuze e do Guattari, mais do que você falou do Guattari mesmo, dessa associação do humano com a máquina, né, que você explicitou, você saberia dizer se isso guarda alguma relação com a teoria do ator-rede do Bruno Latour? Essa pergunta é muito boa. Assim, eu não sou muito especialista em Bruno Latour, não. Assim, eu li alguns trabalhos do Bruno Latour, né? Gosto muito dos textos antigos dele, que é o Jamais Fomos Modernos. Mas eu tenho a impressão, desde quando eu li o Latour pela primeira vez, né, que o Latour é muito influenciado por Deleuze e Guattari, ele só não admite isso. Porque a teoria do ator-rede é muito próxima do que Deleuze e Guattari vão chamar de cartografia. É muito mesmo, assim. Inclusive, tem um colega aqui no Maranhão, né, que foi meu colega aqui na UFMA, que é o professor Carlos Antônio Cardoso, que estuda muito Deleuze e Guattari, a cartografia e a teoria do ator-rede do Bruno Latour, e ele vai mostrar isso, né, assim, que a teoria do ator-rede do Bruno Latour e a cartografia de Deleuze e Guattari tem maneiras de pensar, de proceder muito similares, assim. Eu acho que tem uma influência, assim. Ô, Márcio, Muito eu queria obrigada. fazer uma observação que talvez é uma resposta que eu não saiba dar ainda. Então, vai aí minha pergunta. Será que a gente pode formular que nessa época de uma certa crítica ao estruturalismo, as ressonâncias que a psicanálise lacaniana teve foi de positivar o real? Seria isso? Eu acho que sim, né? Acho que o que a psicanálise tem feito, né, particularmente a psicanálise lacaniana, é tentar positivar o real, né? Foi o que Lacan tentou fazer, né? Porque o Lacan, inicialmente, ele tentou pensar a categoria do imaginário, que a partir da etologia, né, o estágio do espelho. Posteriormente, pela influência do Lévi-Strauss, ele vai pensar a categoria de simbólico. E o real estava sempre meio assim, nas sombras no pensamento lacaniano, né? Ele sempre pensava o real em categorias negativas, o que é típico de uma certa tradição filosófica que influenciou muito Lacan também, né? Como o hegelianismo. Ele vai pensar sempre o real em categorias negativas. Isso, inclusive, influencia muitos autores contemporâneos, né? Por exemplo, Vladimir Safatli, né? Que tem um livro sobre Lacan que se chama justamente A Paixão no Negativo, né? Então, o Safatli sempre vai pensar que a emancipação política é um problema de negatividade, né? É a influência hegeliana do Safatli, né? Sempre em termos negativos. É como o Lacan pensava. Só que o próprio Safatli reconhece que o Lacan, em certo momento, no final da década de 60, ele vai pensar o real de maneira positiva. Então, o real como pulsão, o real como intensidade, o real como objeto A.
Não é à toa que o último livro do Vladimir Safatli, que é o sobre política em Lacan, esqueci o nome do livro, Como Transformar Mundos, né? Lacan, Política e Emancipação. O Safatli, né, na cara de pau, na minha opinião, com todo o respeito do Safatli, que eu gosto muito do Safatli, mas assim, ele se apropria de conceitos de Deleuze e Guattari sem dizer de onde vem, assim. Ele vai dizer que é necessário pensar um devir revolucionário dos sujeitos. Isso é um conceito de Deleuze e Guattari e da esquizoanálise, né? Então, vários impasses da tradição lacaniana, porque Safatli é muito lacaniano, vários impasses do pensamento lacaniano para pensar a cultura contemporânea, ele vai se inspirar em Deleuze e Guattari. Então, veja, esse movimento que Safatli está fazendo hoje, que muitos lacanianos estão fazendo hoje, Deleuze e Guattari já fizeram na década de 60. É por isso que muitos psicanalistas vão voltar, estão estudando cada vez mais o Deleuze e Guattari, né? Porque é o problema, o Deleuze e Guattari ficou meio nas sombras durante muitos anos, né? Porque eles fizeram uma crítica muito dura à psicanálise, né? O que só revela que o ego dos psicanalistas é muito frágil, né? Eles fizeram uma crítica muito dura à psicanálise e os psicanalistas não quiseram estudar Deleuze e Guattari. Mas agora eles estão voltando, né? Porque, enfim, me parece, né, é a minha opinião, que o Deleuze e Guattari explicitam alguns impasses do último Lacan, que, ou seja, desenvolve algumas ideias que já estão lá no Lacan, no último Lacan, que o próprio Lacan não desenvolveu. Questões políticas, sociais, históricas, né? Daí essa volta a Deleuze e Guattari. Alguém mais quer falar mais uma coisa? Não, eu só ia falar aqui que ele está divulgando uma palestra sobre desejo insurrecional, mas eu também acho ele extremamente... ele é um polímata, né? Mas ele é lacaniano, é psicanalista. Ele realmente ele se apropria de alguns conceitos de Deleuze e Guattari, mas não cita a fonte, não. Eu acho até engraçado. Eu até falei, não vou, essa palestra até paga, até um instituto que o professor Hernani Chaves dá muita palestra, acho que é filosofia, cultura. Aí eu falei, eu não vou para poder ver o que eu já sei, eu não vou, não. Eu gosto muito do Safatli, assim, sem dúvida, atualmente no Brasil é o principal filósofo, assim, um filósofo que tem produzido muitas coisas novas, né, importantes. Mas é isso, né, a gente tem que ler os autores e ver de onde eles tiram suas ideias, né, e ver também que algumas ideias supostamente novas que alguns têm, na verdade, são ideias antigas. Eu tenho percebido que muitas ideias novas que o Safatli tem apresentado, por exemplo, no Circuito dos Afetos, né, ele quer pensar, no livro dele, Circuito dos Afetos, que uma sociedade se define não apenas como modos de produção, não apenas como estruturas, mas, sobretudo, como afetos, como um corpo de afetos. Veja, isso é uma ideia de Deleuze e Guattari. Isso é uma ideia da Sueli Ronick. A Sueli Ronick, inclusive, me disse que essa ideia do Safatli foi dela, é o que ela me disse, certa vez, numa conversa particular. Porque ela encontrou Safatli anos atrás, num congresso no México, e eles tiveram uma longa conversa, onde ela disse para o Safatli isso, assim, que uma sociedade não se define apenas por uma estrutura, mas, sobretudo, por um corpo de afetos, por um sistema, uma circulação de afetos. Muitas das ideias, por exemplo, um outro livro do Safatli sobre fetichismo, a inspiração no livro Deleuze, Sacher Masoch, é evidente ali. É evidente. Então, ele vai fazer toda uma crítica à psicanálise e toda uma análise da perversão em psicanálise, mas a inspiração dele, particularmente no final do livro, na conclusão do livro, é uma inspiração, são os argumentos de Deleuze e Guattari no livro Sacher Masoch. Mas nem sempre ele diz de onde vem essa inspiração. Por que isso? Ora, porque Deleuze e Guattari faz uma crítica profunda ao hegelianismo. Então, Deleuze está dentro de uma tradição filosófica que é oposta de Safatli. Só por isso. Então, Deleuze faz uma crítica muito, muito grande ao hegelianismo e ao lacanismo. Então, Safatli, que é lacaniano e hegeliano, ele vai ter que fazer uma crítica a Deleuze, né? Ou pelo menos não reconhecer certas ideias importantes que Deleuze traz, né? Deleuze e Guattari. Me parece que é um pouco isso, né? Mas eu tenho acompanhado, né? Tenho gostado muito dos trabalhos do Safatli, né? Mas gosto mais de Deleuze e Guattari, obviamente, né? Bom, pessoal, alguém mais quer falar mais alguma coisa? Porque pela hora eu acho que melhor a gente não avançar e deixar para o encontro que vem. Ô, Márcio, aproveitando que a gente estava falando sobre o real positivo e também sobre essa questão
negativo, eu fiquei pensando como que se daria essa crítica ao negativo dentro do pensamento do Deleuze, e eu me lembrei quando você estava falando do bergsonismo também, que tem um pouco dessa fala do Deleuze, que é uma crítica ao negativo, e eu queria saber mais ou menos como que está localizado isso dentro da esquizo. Essa crítica à negatividade, né? Eu acho que a crítica do negativo, né, tem a ver com aquilo que eu falava, né? Acho que na aula que vem a gente vai poder aprofundar um pouco mais sobre isso, né? Mas acho que o pensamento da negatividade, sobretudo, ele só existe porque existe, antes do negativo, existe o pensamento da transcendência. Então, como eu falava, né? Que segundo Nietzsche, né? Então, Nietzsche é um autor que influenciou profundamente o Deleuze, né? O Roberto Machado, né? Que desapareceu recentemente, né? A gente está falando de filósofos brasileiros, né? Outro grande filósofo brasileiro, e que, infelizmente, no Brasil a gente não valoriza muitas produções locais, né? Que é o Roberto Machado, né? Roberto Machado tem um livro fantástico sobre Deleuze, que eu super recomendo, né? Que é o Deleuze, Arte e Filosofia. E o Roberto Machado diz nesse livro que o autor que mais influencia o Deleuze na leitura que o Deleuze tem da história da filosofia é Nietzsche. E eu concordo. Então, assim, a leitura da história da filosofia do Deleuze é uma leitura nietzschiana. Então, o Nietzsche vai reconhecer que o início de um pensamento da negatividade, do negativo, é Sócrates e Platão. Que Sócrates e Platão, eles vão criar essa separação entre mente e corpo, entre pensamento e vida. Quando você cria essa separação, quando você cria essa dicotomia, essa transcendência, porque basicamente a ideia de transcendência é separar, né? Então, transcendência é separação, imanência é união, né? Então, Deleuze é um autor imanentista, onde mente, corpo, pensamento e vida são uma coisa só. Então, quando você separa pensamento e vida, mente e corpo, obviamente o corpo fica no lugar o quê? De negatividade, né? Os afetos ficam no lugar de negatividade, é o negativo. Porque o verdadeiro lugar do positivo é a mente, é a razão, né? É o pensamento dissociado do corpo, dissociado dos afetos, dissociado dos instintos, dissociado das paixões. Então, a negatividade, sobretudo, então, ele é um efeito de um processo de separação, de um processo de divórcio, né? Então, quando você cria essa separação, então é necessário que você, então, tente articular aquilo que você antes separou. Então, todo o esforço da filosofia da representação, de Sócrates até Hegel, é a tentativa, então, de unir, né, ou seja, tentar juntar aquilo que foi anteriormente separado. Então, daí a dificuldade de Lacan, por exemplo, que Lacan foi muito influenciado por Hegel, por Platão, por Aristóteles, né? Eu até brinco com alguns psicanalistas lacanianos, né? Que eu sou muito amigo, né, de muitos lacanianos. De certa maneira, na psicanálise eu fui formado nessa tradição, mas eu tenho que polemizar com eles, né? Eu brinco com os lacanianos que o Lacan cita mais Aristóteles nos seus seminários do que Freud. E é verdade, né? Você vê a quantidade de vezes que ele cita Aristóteles, que ele fala de Aristóteles, né? Então, Aristóteles, Platão, Hegel, são autores que Lacan cita demais. Então, a gente vê de onde vem o pensamento de Lacan, né? Então, a negatividade lacaniana vem da negatividade desses autores. Então, veja, Lacan pensa tudo em termos de padrões, de formas, é um pensamento platônico. É um pensamento platônico, se você olhar bem, né? A estrutura linguística lacaniana é platônica. É por isso que muitos psicanalistas têm uma atitude clínica platônica. Eles vão atender seus pacientes, mas o que eles têm na cabeça são clínica estrutural, neurose, psicose, perversão, padrões na cabeça, né? E eles tentam pegar aquilo que veio do sujeito, do paciente, e enquadrar dentro das suas categorias, o que eles chamam de diagnóstico diferencial. Mas, às vezes, esse diagnóstico diferencial é uma dialética platônica. Isso Platão já fazia 2.500 anos atrás. Que é você tentar pensar uma dialética de ideias, de como as ideias se relacionam, de como você pode capturar o corpo, capturar os afetos, capturar a vida concreta dentro daqueles padrões pré-estabelecidos. Então, esse problema da negatividade, né? Aí o corpo, os afetos, as paixões, as pulsões vão ficar no lugar da negatividade. Quando a gente faz o contrário, né? E o Lacan tentou fazer isso, e o Guattari aprofundou. Quando você tenta pensar as intensidades, os afetos em primeiro lugar, e pensar que as estruturas, os padrões são derivados de um jogo dos afetos, de um jogo dos corpos concretos, das pulsões, aí tudo muda de figura. Aí é necessário pensar uma psicanálise imanentista,
E eu acho que é isso que Deleuze e Guattari propõem como a esquizoanálise, né? Uma psicanálise imanentista. Beleza, pessoal? Então, vamos ficar por aqui hoje, tá? Então, no encontro que vem, a gente vai continuar, tá? Então, quem não leu o texto da entrevista sobre antiédipo é bom ler, né? Que vai ajudar para a gente continuar na aula que vem. E também, se der tempo, a gente vai entrar na discussão do texto A Psicanálise Morta, que é um capítulo do Diálogos do livro do Gilles Deleuze e da Claire Parnet, tá bom? Então, valeu, pessoal. Até semana que vem. Tchau. Um abraço. Obrigado, professor. Obrigado pela aula. Tchau. Obrigado a vocês, pessoal. Obrigada, Márcio. Valeu. Grata, professor. Tchau. Tchau. Vá ao Obrigado, encontro da tchau, sua pessoal. pequenininha. O resto da semana.